Aulinha super importante, aulinha extremamente importante sobre inequação produto, inequação quociente, tá? Então, vamos a ela aqui, que é a aulinha de hoje. Toda vez que você tiver um produto ou um quociente de funções, primeiro, não pode multiplicar em cruz. Quando tiver número embaixo, pode. Mas quando tiver x embaixo, na inequação, não pode multiplicar em cruz. O que você está dizendo, professor? Estou dizendo nesse exercício aqui, ó. Estou dizendo nesse exercício aqui. Aqui, ó. Tá? Se fosse igual, eu podia multiplicar em cruz. Aqui, como tem x embaixo, e é inequação, eu não posso multiplicar em cruz. Então, vamos aprender como é que resolve isso, tá? Nós vamos fazer bastante exercício hoje e vamos aprender como é que faz essa girosca aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos estudar o sinal de cada função. Vocês vão ver que se tiver duas funções ou tiver 10 funções, é a mesma coisa. É feito sempre do mesmo jeito. Aí nós vamos fazer um quadrinho de sinais. Não, como assim, professor? Não entendi, professor. Vocês vão fazer um retângulo. Aí vocês vão pôr dentro desse retângulo todas as funções que você tem. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas funções você tiver, nós estamos pondo as funções aqui. E aqui vai ser a resposta. Na vertical, que eu vou fazer em amarelinho, vocês vão pôr as raízes. Só não pode esquecer que essas raízes têm que ser em ordem crescente. Então, você vai achar as raízes, porque quando você estuda o sinal, você acha as raízes. Aí você põe elas aqui em ordem crescente. E aí vocês vão entender como que a gente vai fazer para preencher esse quadrinho. Devagarzinho, calma. Tá? Então, você vai fazer o quadrinho de sinais. E não esquecer que no denominador, a bolinha sempre tem que ser aberta. Porque nunca pode ser zero. Então, tem que lembrar desse detalhe. Tá? Tem que lembrar desse detalhe. Então, vamos entender. Eu vou deixar a nossa apostilinha e vou abrir um quadrinho branco, que aí fica mais exercício para vocês, tá? Então, vou abrir um quadrinho branco aqui e nós vamos fazer um exemplozinho fora da apostila. Depois vocês dão um printzinho aí. Então, você tem lá vou pôr aqui já 3 funções aqui. 3 funções. Já com... Porque a gente entendendo um exemplo bem grandão, a gente entende tudo o que a gente vai fazer, porque é tudo igual. É só você entender como que você completa o quadrinho de vocês. Tá? Então, primeira coisinha importante, isso a gente já estava fazendo. Não esqueça que maior que zero significam valores o quê? Positivos. Menores que zero significam valores o quê? Negativos. Então, não esqueçam disso. Tá? Como é que a gente fazia para estudar função mesmo, gente? Sinal?
Como é que a gente fazia? Quando era do primeiro grau, assim ou assim. Isso é do primeiro grau. Quando que é crescente mesmo? Quem fala para mim? Quando que é crescente? Na função do primeiro grau? Alguém responde para mim, fazendo um favor? Quando que ela é crescente? Qual das duas? Então, quando ela é crescente, quando ela é decrescente? Aonde que eu olho mesmo? Eu olho no sinal de quem? No sinal do X. No sinal do A, que é o númerozinho que está com o X, certo? Então, não caia nas pegadinhas. Então, é sempre o A que diz para nós se ela é crescente ou decrescente. Quando for segundo grau, que a gente já está fazendo de monte, né? Todas as últimas aulas tinha segundo grau. Então, ou é catetinha para baixo, ou é catetinha para cima. Isso depende do sinal do A também. Se o A é positivo, a tetinha é para baixo. Se o A é negativo, a tetinha é para cima. Então, nunca vou deixar de recordar isso, porque isto é extremamente importante. Tá? Então, não adianta você vir aqui e querer fazer chuveirinho. Tudo bem, aquele da apostila tem duas funções só. Se eu fizer chuveirinho, vai cair no segundo grau. Esqueça isso. Tá? Toda vez que você tiver um produto com um quociente, esqueça fazer chuveirinho. O que você vai fazer? Estudar o sinal de cada função. Então, você vai estudar o sinal dessa função. Vai estudar o sinal dessa função. Estudar o sinal dessa função. Estudar o sinal quer dizer achar as raízes e fazer o gráficozinho. Então, primeira igual a zero. Segunda igual a zero. E o terceiro igual a zero. Se eu fizer só esse exemplo, vocês já sabem todos. Porque você entendendo um, você vai entender todos. Pronto. Dá para a gente saber já como é que é o gráfico? Não. Antes de achar os valores das raízes, dá para a gente saber se é crescente ou decrescente? Sim, Sim. dá. Não depende da raiz. Depende do valor de A. A primeira, por exemplo, o A é o quê? Positivo. Então, já sei que é assim, ó. Bolinha fechada. Como aqui não tem denominador, bolinha fechada, todos vão ser bolinha fechada, porque aqui tem o igual. O segundo, crescente ou decrescente, a segunda função? Decrescente. Decrescente. Muito bem. Decrescente, porque o A é o quê? Negativo. Negativo. Isso. Não depende da raiz, isso. E o terceiro, segundo grau. Por que que a tetinha é para baixo? Porque o A é Positivo. positivo. Então, estou fazendo bem devagarzinho. É uma penetração bem lenta. Agora, eu vou achar as raízes. O primeiro vai dar 1. A segunda, se eu passar para lá, vai ficar positivo. Então, o x vai dar 3. E aqui, não esqueça de colocar. Eu sempre coloco esses exemplos para vocês não esquecerem, que é mais ou menos.
Então, percebam que até aí vocês não estão usando nada de novo, então? Não. 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 Agora é que vem a organização da coisa. Então, agora nós vamos fazer um quadrinho. Espero que ele caiba aqui. Porque assim eu não preciso passar para outra. Vamos tirar isso daqui. Vamos pôr para cá. Boa. Então nós vamos fazer um quadrinho. Aqui nós vamos pôr quantas funções tem. Tem 1, 2, 3 funções. Então são 3 funções e a resposta. Então aqui é o número de funções que vocês têm. Então tem 1, 2, 3. Eu sempre gosto de fazer o mais difícil primeiro. Tem hora que a gente for fazer o mais fácil, você vai falar, nossa, esse é muito fácil. Que bom. Agora eu vou mudar de cor. Nós vamos colocar as raízes. Quantas raízes tem? 1, 2, 3, 4 raízes. Então, vamos colocar aqui dentro do nosso retângulo. Só não pode esquecer que essas raízes têm que ser em ordem crescente. Então, vamos lá. Tudo bolinha fechada. Bolinha fechada. Em ordem crescente. Então, quem vem primeiro? A menor raiz. Quem é a menor raiz? -2. Menos 2. Menos 2. Depois vem quem? Depois vem o 1. 1. Depois vem o 2. Depois vem o 3. É só fazer com calma, gente. Faz com calma que não fica difícil. Agora nós vamos completar o quadrinho. Só que agora não pode errar mais, gente. Porque para completar o quadrinho, vocês vão olhar aqui no resumo de sinais que vocês fizeram. Então, se vão pegar a primeira função, todo mundo enxerga que até o 1 ela é menos? E depois do 1 ela é mais? Sim. Todo mundo... Então, vamos lá. Então, vamos completar. Até o 1 ela é menos. Cheguei no 1, cheguei? Depois do 1 ela é o quê? Mais. Então, você vai completando todos os quadrinhos que tiver. Pronto. Primeira função já foi. Segunda função. O que diz o resuminho aqui? Que até o 3 ele é o quê? Mais. Positivo. Depois do 3 ele é o quê? Menos. Então vamos lá. Até o 3. Então até chegar no 3 é mais. Cheguei no 3. 3 está aqui, ó. Depois do 3 ela é menos. A última função. Até o menos 2 ela é mais. Então vamos lá. Até o menos 2 ela é mais. Do menos 2 ao 2 ela é menos. Então do menos 2 até o 2 ela é menos. Depois ela é mais de novo. Então, gente, é só fazer com calma, devagarzinho, sem pressa, tá? Agora a gente vai lembrar que na multiplicação faz o joguinho de sinal. Mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Na divisão a mesma coisa. Se tiver quociente, é do mesmo jeito. Então, vamos lá. Aqui, menos com mais. Menos vezes mais dá o quê? Menos. Todo mundo entende? Agora no segundo aqui. Menos com menos dá o quê?
Mais. Mais. Bolinha fechada. Mais com menos. Menos. Mais com mais. 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 E mais com menos com mais. Vocês vão perceber, gente, que esse é bem grandão. Mas eu entendendo esse grandão, a hora que eu for fazer o fácil, a gente vai falar, nossa, que lindo! Agora eu vou dar a resposta. Vamos mudar de cor. Eu quero os valores o quê? Maior que 0. Maior que 0 é só pintar os positivos. Então, positivo está aqui e está aqui. Então, é só fazer o share agora. Tá? Então, o share seria entre... Aqui vai ficar meio espremidinho, mas acho que a gente consegue encaixar. Share entre menos 2 e 1 é uma resposta. Ou entre menos 2 e 1 é uma resposta. Ou entre 2 e 3 é outra resposta. Ô, Glé, quando é assim de dar, tipo, tal ou tal, eu posso colocar qualquer um dos dois ou eu tenho que pôr os dois? Tem que pôr os dois. Tá. Tem que pôr os dois porque é onde ficou a parte positiva. Então, os dois estão valendo. Tá? Tem dúvida? Pega aqui, por exemplo, entre menos 2 e 1. Pega lá, 0. Coloca 0 no lugar de x. Vê se dá maior que 0. Se você tem dúvida se sua resposta está certa ou não, pega aqui entre 2 e 3, por exemplo, 2,5. Põe aqui no lugar de x, vê se dá maior que 0. Então, você pode conferir a resposta. Tá? Então, aqui, gente, a gente tem um resumo de tudo que vocês vão usar. Só não tem o quociente que eu vou falar já. Tá? Então, dê um printzinho aí. Que aí eu vou fazer uma de quociente. Estou querendo fazer fora da apostila mesmo, para vocês entenderem. Ô, Glé, Oi? eu não entendi porque no 1 ele fica negativo, o 1. Ó. Aqui, por que que ficou negativo aqui, ó? Não aí. Ali, ó. O 1 no 1. Aqui? Não, segundo. Aqui? Então, vamos lá. Isso. Aonde que você está olhando? Você está olhando aqui para fazer a primeira linha aí horizontal. Então, não é a função 1? Então, a função 1 você tem que olhar aqui, no resumo que você fez da função 1. O que que diz aqui esse resumo? Que até o 1 aqui é negativo. E depois do 1 é o quê? Positivo. Então, nessa primeira linha, você só vai olhar nesse gráfico. O 1 não está aqui, ó. 1 não está aqui? Está aqui 1. Então, até o 1 é menos, ó. Vai chegar no 1 aqui, ó. Ah, tá, entendi. Daí no Depois caso. do 1 é mais, aí você põe mais. Ah, entendi. Todos os quadrinhos que tiver. A segunda linha, você só vai olhar aqui, ó. Na segunda linha. Só nesse resumo aqui. Que é até o 3 é mais. Então, até chegar no 3, eu fui pondo mais. Depois, menos. E a terceira você vai olhar nesse resumo. Vocês vão entender, vocês vão fazer, vocês vão entender, vão perguntar. Isso vocês vão tirar todas as dúvidas hoje. Pode ficar tranquilo. Já deram um printzinho aí, não? Sim. Já. Tá. Belezinha. E se eu tiver divisão? Se eu tiver divisão, é a mesma coisa. Se eu tiver divisão, vocês vão ver agora aqui, porque nem o primeiro exercício da apostila é ridículo. Tem duas funçõezinhas só. Se eu tiver divisão, vamos lá.
Tá? Vou pegar aqui. 2x mais 1, 3 menos x, que é o terceiro exemplo. A única coisa que muda, tá? É que embaixo tem que ser bolinha aberta. Mesmo tendo igual aqui, embaixo não pode ser igual a zero. Então tem que lembrar que quando tem denominador, aqui a bolinha tem que ser aberta. De resto é a mesma coisa. Tá? Faz o estudo do sinal, joga aqui no gráficozinho, no nosso retângulo, e aí não pode fechar a bolinha para quem está embaixo. Só isso. Tá? Agora vamos ver aquele que não é zero. Nossa, professor, esse 4 em cima não tem x. Ué, e daí? Não tem x, você não vai fazer nada com ele, é um número já. Você só vai mexer onde tem x. Ou seja, nessa função x menos 1 e nessa função x menos 3. Então só mexe aí, tá? Aonde tem x. Como as duas estão embaixo, tudo bolinha aberta. Agora vamos pegar um que não é zero. E que você já sabe que não pode multiplicar em cruz. Não pode. Quando é inequação, não pode multiplicar em cruz, certo? Mas como assim? Como é que eu faço então? Passa o 3 para cá. Aí você vai deixar zero aqui. Aí vai tirar o mínimo entre x e 1, que é claro é x. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pronto, agora eu cheguei no final. Agora eu vou estudar o sinal. Da função de cima igual a zero, função de baixo igual a zero. Não esquecendo que embaixo, bolinha aberta sempre. Então, quando não tiver zero aqui, não pode multiplicar em cruz. Não esqueçam disso. Certo? Certo. Belezinha. Certo. Certo. Então, vamos fechar aqui nossa gravaçãozinha. Que tá bom já, de exemplos.